Meu nome é Anne, eu tenho 36 anos, sou formada em publicidade desde 2010, então vai fazer 14 anos agora, passa muito rápido. E minha área de atuação, eu sou mais generalista hoje na comunicação, mas eu sempre tive muito interesse por planejamento, pela estratégia de comunicação em si. Então acabou que eu fui caminhando na carreira para esse lado, assim. Então comecei como estagiária, passei por um cargo de liderança totalmente fora da área da comunicação, mas que foi super importante na minha vida, assim. Tenho inclusive muita gratidão por esse líder que eu tive, que me deu essa oportunidade e que me fez chegar hoje onde eu tô, assim, também, de certa forma, foi uma das pessoas no meio do caminho. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, com algumas mechas loiras, os olhos castanhos claros, e tô com uma blusa de frio, com um colete, hoje, e acho que é isso. Eu comecei na comunicação sem saber muito bem para onde eu queria ir. Então, ao longo do tempo, eu fui moldando e entendendo que o que eu mais gostava era de gestão de comunicação, era da estratégia da comunicação. E aí, como eu gosto muito de gente, eu vi que assim, eu queria muito estar à frente de algum time, mas eu precisava me preparar para isso, né? Então, naquele momento, eu ainda era muito imatura, quando eu estava no momento de formação. E eu tive uma jornada aí para me formar, tive uma primeira oportunidade no meu primeiro emprego, depois de 2 anos de estágio. Eu fui liderar uma equipe que não tinha nada a ver com comunicação, era uma equipe de entrega de carros numa concessionária aqui de BH, mas que fez muita diferença porque me fez aprender mesmo a lidar com as pessoas, a atender cliente, que isso é uma coisa que a gente precisa ao longo da vida toda, trabalhando com comunicação em diversas outras áreas, né? Então, eu acho que falando de uma forma resumida, a área de atuação é mais generalista, assim, no meu caso. Então, na verdade, desde criança, eu falava que eu queria ser a Fátima Bernardes. Eu tinha um tio que era jornalista, que era uma inspiração para mim. E eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser inteligente igual ele, assim. Eu achava ele muito, muito maravilhoso. E meu pai também era um cara muito da comunicação, escrevia muito, falava muito bem. Então ele tinha muita essa facilidade de articular as ideias e tal, então era uma coisa que desde criança eu falava que eu queria. Tá, passei para jornalismo no UniBH, chegou o boleto lá em casa. Naquela época, gente, era tipo uns R$600 a faculdade, assim. Eu falei, não vai rolar. Aí eu falei, cara, não vai rolar, assim, não tinha a mínima condição da gente pagar R$600 numa faculdade lá em casa. E aí meu pai falou, olha filha, ou vai ser uma federal, ou você vai ter que arrumar uma bolsa. Eu falei, eita, lascou, né? Aí tentei federal, não rolou. Eu estudei a vida toda em escola pública. E eu tinha feito o Enem, foi bem no começo, assim, que o Enem estava começando e tal. Aí eles ligaram na minha casa e falaram que eu consegui uma bolsa de 100%. E aí eu comecei a fazer. E aí nesse intervalo, acho que tem uma coisa que vale muito falar, porque eu acho que é um rolê que eu sempre falo da educação, assim, o quanto que a educação faz diferença na vida da gente, né? E que hoje não tem muito essa valorização em alguns momentos e que para mim fez total diferença, assim, na mobilidade social da minha família, na minha história de vida. E como que isso começou, assim, eu saí do ensino médio, o diretor da minha escola pública falou comigo, putz, vi que você passou aqui, Anne, vem cá na escola conversar com a gente. Eu falei, Vicente, não tem a menor chance de eu fazer essa faculdade, R$600, cara, não dá. Aí ele falou, vem aqui na faculdade, a gente quer conversar, na escola, a gente quer conversar com você. Falei, tá bom. Aí entrei na sala dos professores, os professores estavam todos em volta da mesa. Falaram assim, Anne, então, a gente viu que você passou, você falou que não vai começar a faculdade, pá, mas a gente está disposto a pagar um cursinho para você.
para você passar ou na federal, ou enfim, para você ir se qualificando e conseguir uma nota boa no Enem e tal. Eu já tinha conseguido uma nota bacana no Enem, mas não tinha tido a resposta ainda. Aí eles pagaram 1 mês de pré-UFMG para mim, acho que nem existe mais. Aí quando deu 1 mês eu voltei lá e falei, gente, vim aqui para agradecer e tal, mas assim, já encerrei lá a minha matrícula, consegui uma bolsa de 100% no UniBH, e aí comecei a fazer a faculdade. Com muita preocupação de ficar frustrada, porque a minha ideia inicial era jornalismo, mas aí à medida do tempo eu aprendi, assim, hoje eu sou muito apaixonada pela publicidade, então assim, enfim, desde aquela época em que eu trabalhava mais com uma publicidade mais tradicional até hoje, que mudou pra caramba, assim, eu acho que ainda bem que assim, essa bolsa veio para publicidade. Então foi muito bom, assim. Eu acho que o que mais me marcou na trajetória na faculdade foram as pessoas. Tem pessoas até hoje, assim, tem um grupo de amigos com mais ou menos umas 11 pessoas que todas elas me ajudaram ao longo da minha trajetória e até hoje, assim. Então tem nomes para citar, situações ao longo da vida, assim, que com certeza foram essas pessoas que fizeram total diferença na trajetória, assim. E professores também, claro, assim, tem alguns que são, né, assim, que você fala, nossa, esse aqui fez muita diferença, na época foi quem me motivou e tal. E quando a matéria não era muito massa, assim, que eu não tinha muita manha, eu aproveitava algum colega, assim, eu falava, cara, me ajuda aqui, porque assim, não vai rolar. E uma dessas pessoas, por exemplo, é uma conhecida, uma amiga que, tipo, ela é muito fera em mídia, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, e que, assim, até hoje a gente tem contato, a empresa dela, eu já contratei a empresa dela em lugares que eu estava trabalhando, então, tipo, acho que essa conexão é o mais forte que fica, assim, sabe, da faculdade. Acho que os principais marcos até aqui, o primeiro eu comentei, né, acho que foi uma liderança que eu tive na estrada, que é o Felipe. Ele está no Grupo Carbel até hoje, e ele foi uma pessoa que me inspirou muito, assim, ele chegou a me falar uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu entrei na sala dele um dia desesperada. Falei, eu tenho um problema, e eu não lembro o problema que era. E eu falei, nossa, tá acontecendo isso e tal. Ele falou assim, ó, você tá aqui pra me ajudar a resolver os problemas, concorda? Aí eu falei, aham. Aí ele, então, você tem que vir já com alguma ideia e tal, alguma sugestão de solução. E assim, ele fazia essas intervenções, essas dicas de carreira, de um jeito muito natural dele, assim. E foi uma pessoa que eu nunca mais esqueci, de jeito de tratar as pessoas, então do jeito humano que ele sempre teve. E de fato, assim, dessa confiança, sabe? Então foi uma pessoa que eu conversei com ele, falei, nossa, eu queria tanto conseguir, né, ser contratada e tal, e ele confiou em mim naquele momento, eu tão jovem, né, começando a carreira e tal, então foi um dos marcos, foi muito importante para a minha vida, assim. O segundo marco foi realmente a entrada na UNA, assim, eu acho que foi um desafio, o processo seletivo, foi grande, tinha pessoas muito boas, assim, de eu olhar para o lado e falar assim, nossa, esse candidato é muito bom, tipo, lascou, e assim, e ter conseguido a oportunidade foi muito legal. E eu acho que todo o desenvolvimento na UNA, assim, várias pessoas que eu posso citar, assim, tipo, desde o reitor na época, que era o padre Geraldo Magela, que é falecido hoje, meu líder lá, que foi o Serginho, durante praticamente 7 anos, Carol Sarmento, são pessoas que são mentores meus até hoje, e os marcos são realmente do dia a dia, sabe? Então, de ter conversas do dia a dia com essas pessoas que me fizeram ir evoluindo. E em alguns momentos eu lembro de momentos em que aquilo destravou um novo passo, assim, na minha carreira. Então, acho que tem muito a ver com pessoas, assim, com pessoas inspiradoras que me fizeram chegar até hoje, até onde eu cheguei, assim. Acho que o Rafa é uma super referência aqui da Árvore. Antes dele ser minha liderança, então eu já admirava o trabalho da Árvore, eu já admirava o jeito dele de trabalhar com comunicação. E a gente se encontrou por várias vezes no mercado, então acho que isso é muito legal também, tipo, eu vi ele sob a ótica de ser o cliente, vendo como um fornecedor, como um parceiro,
e já admirar desde ali. E hoje, né, acho como liderança também. Acho que aqui também tem vários outros assim que eu posso citar, a Manu, o Fabrício, que são pessoas que assim, eu uso de exemplo e já usei de exemplo em outros empregos para poder trazer referências de gestão, referências de comunicação, de publicidade. Teve um momento que foi um divisor de águas na minha carreira e que eu acho que até assim, no formato da publicidade. Eu trabalhei durante muitos anos com agências tradicionais junto comigo. Então, parceiros, né? Parceirões, assim, de longa data, em que eu estava ali num papel cliente, né? Brifando e tal, e a agência trazendo ali, enfim, os entregáveis que a gente precisava, construindo estratégia junto e tal. E teve um dado momento em que o Grupo Ânima decidiu ter uma agência interna, que é uma house, né? E foi um momento de muita mudança. Então foi um momento de sair de uma relação cliente-parceiro, né? Eu não gosto de usar o termo tipo fornecedor ou intermediário, porque eu acho que eu tive a sorte também de ter pessoas junto ali que me ensinaram pra caramba. Uma delas é um atendimento publicitário antigão aqui de BH, que é a Débora Simões. Ela me ensinou demais. E assim, toda vez que eu encontro com ela, eu lembro e falo com ela, tipo, nossa, não fosse você, tipo, nem sei, né? Então foi um rompimento mesmo, onde a relação ali começou a ser mais horizontal. Já era horizontal, porque eu acho que a gente já era uma relação de parceria com a agência, mas eu acho que saiu um pouco do formato tradicional que eu estava habituada a trabalhar para a gente ir para um formato mais dentro de casa. Então, esse dentro de casa eu tive que reaprender muitas coisas enfim, eu acho que dali saiu uma profissional um pouco diferente da que estava anteriormente, assim. Então, foi um marco, assim, de vivência mesmo, sabe? Eu acho que valorizar a educação é um dos conselhos, assim, que eu acho que é importante, seja ela a formação formal mesmo, da faculdade, ou a educação em si, assim, o que a pessoa curtir de aprender, sei lá. Se a pessoa quer aprender sobre impressão 3D, eu acho massa de buscar, então eu acho que o conselho é sempre estar atento mesmo ao aprendizado, aberto a aprender com as pessoas, com as tecnologias, com os recursos que a gente tem hoje. Eu acho que aproveitar as pessoas, aproveitar os colegas que estão do lado. Eles são de fato relíquias, assim, que depois a gente fala assim, cara, que massa, olha onde que essa pessoa me levou, assim. Nossa, assim, eu tenho tantos exemplos de pessoas que são amigos, que são da faculdade, que são profissionais que eu encontrei ao longo dessa trajetória e que às vezes foi via faculdade e que fizeram a diferença na minha vida como pessoa e como profissional, assim. Então, acho que valorizar essa relação é uma coisa que pode ser muito importante, assim, sabe? E que faz a gente mais feliz, inclusive, né? Então, é um pouco disso. Eu faço muita questão sempre do respeito no dia a dia, mesmo que o pau esteja quebrando. Eu acho que é uma coisa que ao longo da minha trajetória, assim, respeitar as pessoas, respeitar a história de cada um, ter paciência. Tem alguns momentos que é difícil, é muito importante, assim. Então, eu acho que talvez ter esse lado humano, assim, entender dessa gestão humanizada, dessa tratativa mais humanizada, é uma coisa que eu acho que é importante de ressaltar. Acho que não só no nosso mercado, em qualquer um. Mas eu já saí de lugares, já deixei de escolher algumas coisas por não acreditar em uma gestão que não era tão humanizada, né? Então, acho que isso é um ponto que ao longo do tempo, assim, hoje para mim é premissa. Então, é algo que talvez é mais amplo do que o nosso mercado, mas é importante, pelo menos nas minhas escolhas, sempre foi bem importante.